Olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de ciências, ok? Vamos finalizar o nosso capítulo sobre a tecnologia do tema Ciências e Tecnologia. Ok, turma? Então, bons estudos e vamos para a nossa aula. Turma, o que é a tecnologia? Podemos dizer que a capacidade de suplantar desafios é tão antiga quanto o próprio ser humano. Desde as mais remotas eras, os seres humanos fazem artefatos e criam estratégias para sobreviver. Lanças, ferramentas, armadilhas, emboscadas foram desenvolvidas para garantir a comida e a proteção. A pergunta a ser feita seria: como definir essa capacidade de enfrentar desafios que possibilitou aos seres humanos não apenas sobreviver, mas também povoar todo o globo? Hoje, somos mais de 7 bilhões de pessoas, habitando praticamente todas as regiões do planeta. Nossa espécie desenvolveu um tipo de conhecimento, que ajudou a superar as limitações e enfrentar os desafios impostos pela natureza, que é o que a gente viu na aula passada, Por exemplo, a iluminação artificial possibilitou as atividades, certo, nas cidades, não se encerrando, não tendo fim ao pôr do sol, Tem a questão também das vacinas, de impedir que as epidemias, dizimassem, acabassem com as populações inteiras. Aí, carros, trens, aviões, navios possibilitaram que a gente pudesse se deslocar e transportar, milhões de toneladas de produtos de um continente para o outro, evitando, a fome e melhorando aí a economia e o consumo. Das primeiras lanças aos foguetes que colocam satélites em órbita, o conhecimento e a maneira de produzi-lo foram a chave para o desenvolvimento dos seres humanos. Mas podemos diferenciar o conhecimento que possibilitou aos nossos antepassados da Idade da Pedra fazer pontas de lanças daqueles que gerou a evolução de motores, certo? Capazes de colocar um foguete em órbita? Esse último tipo de conhecimento é bem mais recente. Apareceu há cerca de 150 anos, certo? Integrando o conhecimento científico a esse processo de soluções de problema. Ok, turma? A partir do século XVIII, mas precisamente da segunda metade do século XX, a combinação de princípios científicos com as experiências acumuladas nas soluções de problema práticos produziu um conhecimento extremamente poderoso. A gente chama, o conhecimento tecnológico, turma. Por exemplo, a comunicação ganhou um grande impulso quando as bases da eletricidade foram usadas para enviar mensagens cifradas por cabos elétricos. Nascia assim o telégrafo, turma. O aprimoramento de máquina a vapor, tá certo? Como as locomotivas UTA, certo? Deu um novo contorno às atividades ligadas ao transporte e ao trabalho. Como dissemos, certo? O desenvolvimento do conhecimento técnico não é algo recente, mas a tecnologia está relacionada ao nascimento da ciência moderna, ou seja, é própria do século XVIII. Os estudiosos ainda debatem qual a melhor definição de tecnologia. Alguns dão mais ênfase aos produtos, aquilo que é feito por meio da tecnologia, e outros, preferem destacar as habilidades desenvolvidas para fazê-lo. Nós podemos observar aí algumas definições de tecnologia. A primeira tecnologia é prática, é a maneira pela qual se constrói, cria ou se desenvolve algo. A segunda, turma, tecnologia inclui ferramentas, máquinas, armas, instrumentos, abrigos, roupas, meios de comunicação, equipamentos de transporte e as habilidades pelas quais eles são produzidos e utilizados. Terceiro, tecnologia é o meio usado para realizar os propósitos humanos. Ok, turma? Quando analisamos as manifestações das técnicas ou artes úteis, fica claro
que elas se modificam ao longo do tempo. Pouco a pouco, os humanos inventaram, produziram de modo planejado objetos para suas necessidades, usando constantemente o conhecimento científico. Assim, hoje é muito mais difícil distinguir a tecnologia das ciências. Por exemplo, a tela OLED, usada em celulares, tablets e computadores, é tecnologia ou ciência? E o laser? Agora nós vamos entender um pouco do contexto histórico, né? Da ciência para a tecnologia, da tecnologia para a ciência. Dissemos que uma característica importante da tecnologia nos dias de hoje é a sua associação com a ciência. No entanto, o contrário também é verdadeiro, ou seja, a ciência também se beneficia da associação com a tecnologia. Um dos casos em que isso fica bem claro é o uso da luneta para o desenvolvimento da astronomia. Em 1543, Nicolau Copérnico, certo, propôs em seu livro que a Terra não estava no centro do universo, mas sim o Sol, em que todos os demais planetas giravam em torno dele. Contudo, o sistema de Copérnico, tá certo, não oferecia uma descrição completa dos céus, né? Nem era muito mais elaborada que a dos seus concorrentes. Foram as observações de Galileu Galilei com a luneta e as evidências obtidas por meio delas que confirmaram o sistema copernicano, tá certo, turma? Para entender a diferença que o uso da luneta fez nas investigações do céu, é importante saber que antes dela eram usados instrumentos bem mais simples, tá certo? Que não aumentavam a imagem dos objetos. No fundo, as observações eram essencialmente feitas a olho nu. As melhores tinham sido feitas por um astrônomo dinamarquês chamado Tycho Brahe, que utilizavam instrumentos que ele próprio desenvolveu. A luneta possibilitou observar, certo, as chegadas de navios no mar e avistar avanços de tropas inimigas a longas distâncias, tá certo? Na época, ser capaz de antecipar a chegada de um inimigo em algumas horas era determinante, certo, para a sobrevivência. Assim, podemos concluir que a luneta era um instrumento muito útil. Não há um consenso, tá certo, sobre quem inventou a luneta. No entanto, Galileu aperfeiçoou esse equipamento, certo, e suas observações revolucionaram o entendimento sobre o universo. Tá certo, turma? De posse da luneta, Galileu deparou-se com observações inusitadas que contradiziam crenças da época. Ele observou manchas escuras na superfície da Lua, que atribuem a existência de montanhas. Com informações sobre a posição do Sol, chegou inclusive a estimar a altitude das supostas montanhas, tá certo? Isso contrariava um dos princípios do universo aristotélico, certo? Segundo o qual a Lua era perfeita e tinha uma superfície completamente lisa. Olha só. O uso da luneta revolucionou também a existência de satélites em Júpiter. Essa evidência indicava que poderiam haver outros centros do universo que não a Terra. Ele também observou o planeta Vênus e mostrou que ele tinha fases, como a Lua, como a gente conhece. Isso só poderia ser admitido caso a Terra estivesse, certo, também se movendo. Tá certo? É muito importante você saber que na época não se sabia por que as lentes combinadas podiam aumentar as imagens dos objetos. As leis da óptica geométrica, certo, que explicam isso foram propostas décadas depois. Ou seja, a luneta não é um fruto do conhecimento científico. Muito pelo contrário, o conhecimento foi produzido pelo uso da luneta. Casos como esse são muito comuns nos dias de hoje. Por isso, é cada vez mais difícil separar a ciência da tecnologia, de modo que a ciência apoia a tecnologia e a tecnologia apoia a ciência num ciclo muito benéfico, né, e mútuo. Atualmente, turma, temos telescópios, né, ultramodernos capazes de mapear outras galáxias. Eles são produzidos dessa união entre a ciência e a tecnologia. Tá certo? Na fronteira atual da tecnologia, as máquinas parecem dotadas de algumas capacidades, né, inteligentes, né,
são as chamadas máquinas cognitivas. Mas não pense que essas máquinas inteligentes, tá certo, disputaram o planeta com a gente, né? Como no filme Matrix, né? Ainda estamos bem longe disso. Máquinas cognitivas são aquelas que conseguem se comunicar entre si. Por exemplo, uma linha de produção, certo? Isso já acontece, né, nas indústrias, e a tendência é que o uso delas seja ainda mais ampliado. A internet das coisas, por exemplo, é uma tecnologia cujo objetivo é conectar os aparelhos domésticos, né, à internet. Ao chegar em casa, seu smartphone se comunica com a televisão, que se comunica com sua série preferida, o seu filme, né? O micro-ondas começa a aquecer a janta e o aspirador se desliga. Tá certo? Isso tudo é fruto dessa tecnologia, né? Dessas máquinas cognitivas, né? Tudo isso passou a ser possível com a redução nos custos dos sensores, que a gente pode observar nesse gráfico aí, né? A introdução desses sensores, certo, trata mudanças radicais no cenário da indústria e no modo de vida das pessoas. Para alguns especialistas, o termo a servitização, certo? Ou seja, substituir o ato de comprar coisas pelo contrato de serviços, será a tendência do consumo nas próximas décadas. O vendedor do serviço poderá acompanhar em tempo real o uso, as condições e eventuais defeitos, além de cobrar e agendar a manutenção sem precisar monitorar os equipamentos presencialmente. Colabora para isso também a redução no custo dos meios de comunicação, como a gente pode observar também nesse gráfico. Se você achou, né, que o compartilhamento de bicicletas e a introdução dos aplicativos de deslocamento são o futuro, você está enganado. O futuro ainda nem começou. Tá certo? Bom, turma, chegamos ao final da aula. Deixo com vocês o sistematizar, ok? Façam essas questões. Qualquer dúvida, já sabe, estamos no grupo. Então, bons estudos e até a próxima.